O agronegócio brasileiro bate recordes sucessivos nas exportações. Veja agora alguns dos produtos agrícolas mais fornecidos pelo país ao exterior. A soja é o principal produto exportado pelo Brasil. O país está em segundo lugar no comércio mundial desta commodity, atrás apenas dos Estados Unidos. E estamos no período mais intenso de embarques do produto. Em abril, as exportações aumentaram para 5 milhões de toneladas, o maior patamar em um ano, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Isso rendeu ao Brasil quase 2,5 milhões de dólares. Os embarques de milho em abril somaram 119 mil toneladas. O volume foi de 70% maior que o exportado no mês anterior, mas 42% menor que em abril de 2010. Com isso, o faturamento foi prejudicado. Ficou em 36 milhões de dólares contra 42 milhões registrados em abril. No complexo sucro-alcooleiro, o aumento das exportações foi de 27%, o equivalente a um volume de 900 milhões de dólares. Sr. Roberto Araújo, o que prejudicou em abril as exportações de milho? Tudo nos leva a crer que a maior atratividade no preço da soja internacional induziu os produtores a substituir o plantio de milho pelo plantio da soja. Então é natural que aconteçam essas variações, essas oscilações, como o aumento da produção de soja e a redução da produção de milho em alguns períodos. Para a gente ter uma ideia de como foi a evolução dos preços de alimentos, principalmente aqui no Brasil, a gente tem este gráfico com uma verificação feita pelo IBGE a partir de 1990, através do Índice de Produto de Lavouras, que em 2011 atinge uma alta de 208%. A gente vê também o comportamento neste outro gráfico aqui dos preços do açúcar e dos cereais. Os cereais subiram bastante no mercado internacional, mas o açúcar ainda mais tem uma tendência de queda mostrada pelo gráfico. Professor Celso Grise, essa queda do preço do açúcar no mercado internacional vai se concretizar? Luciane, E é por uma razão muito clara. Nesse primeiro instante, nós estamos tendo movimentos especulatórios com esses tais contratos futuros que foram apresentados no nosso primeiro bloco. O que de fato acontece é que, como commodities envolve sempre muito risco, as posições financeiras em petróleo, em ouro, em prata, em açúcar foram reduzidas e levou o preço do açúcar para baixo. Não quer dizer que isso no longo prazo seja uma tendência, mas de curto prazo, sem dúvida nenhuma, a tendência é de reduzir os preços do açúcar. Agora, o que me preocupa muito, Roberto, é discutir um tema que efetivamente se insere dentro do problema da produção nacional agrícola. Como é que o produtor agrícola deve se preparar para enfrentar uma demanda tão grande quanto esta? Vê que a necessidade, a demanda é crescente e acho que aumenta também a expectativa e a exigência da sociedade, não só do que se está produzindo, nem a quantidade do que se produz, mas o de como se produz. Então se fala bastante em agricultura sustentável, em conceitos de sustentabilidade, que nada mais é, Celso, do que você produzir mais utilizando menos recurso, menos terra, menos água, menos energia. Então, aumento de produtividade, o maior uso de tecnologia por parte do produtor, uso de sementes com melhor qualidade, uso de melhor tecnologia, de produtos mais tecnificados, contribui para esse aumento da produtividade sem a necessidade de se ampliar as áreas de plantio. Então, assim, é um aspecto muito importante do agricultor estar preparado até para estar buscando esses programas de certificação, né, que atestam que o alimento que está sendo produzido, ele tem boa qualidade, que ele vem de uma origem que não compromete o meio ambiente, que não compromete o trabalho, né, na propriedade rural, o trabalho infantil. Isso é muito importante se a gente pensar aí nas perspectivas que o Brasil tem nos próximos 10 anos. Então nós estaríamos falando definitivamente de duas dimensões de sustentabilidade. Um preparo e uma conservação do solo, bem feita, com técnicas modernas, e de outro lado, o uso de produtos de maneira mais racional, otimizando essa utilização para conseguir uma produtividade maior por área. É isto.
Exatamente, quer dizer, a questão da conservação de solo é uma etapa fundamental. E o Brasil também tem dados muito interessantes que apontam nessa direção, como, por exemplo, o aumento das áreas de plantio direto, que o Brasil teve uma evolução fantástica no decorrer dos últimos anos. Técnicas de conservação de solo, manejo de microbacias, a questão ambiental, que também é muito importante, né, de respeitar as áreas de preservação permanente. Quer dizer, esse convívio do desenvolvimento com a conservação, ele é possível. E é nisso que o Brasil vai fazer a diferença. Quer dizer, é um país que, além de produzir muito, produzir com qualidade, ele pode produzir de uma maneira sustentável. E é isso que chama a atenção para o Brasil no cenário internacional. A irrigação é vista como uma técnica dentro dos melhores usos e práticas da sustentabilidade? Certamente que sim, né? Existem regiões onde a irrigação ela realmente tem um papel muito importante. É uma tecnologia que se sofisticou e tem, por exemplo, aspectos de irrigação por gotejamento ou do uso de melhor qualidade da água. Também é um ponto bastante importante, porque a agricultura tem esse aspecto, né, da seca, das ocorrências de condições climáticas desfavoráveis, tem todo esse aspecto aí do aquecimento global, e a agricultura é uma grande consumidora de água, né? Então, fazer o melhor uso dessa água é um aspecto muito importante. Como uma indústria como a BASF, uma indústria voltada para o agronegócio, dedicada, vê o problema da sustentabilidade, onde ela presta suas melhores contribuições à agricultura nacional? A BASF ela tem uma preocupação muito grande com o tema da sustentabilidade. Isso não é só o discurso da companhia. Então, é muito interessante, por exemplo, que nós temos uma entidade ligada à BASF, que é a Fundação Espaço Eco, que é uma entidade que promove a educação ambiental e promove também a recomposição de áreas degradadas e estudos de ecoeficiência. Então, assim, a nossa tecnologia ela é pensada nesse aspecto, né, de estar dentro atendendo os aspectos de sustentabilidade, contribuindo fortemente para o aumento da produtividade no campo. Em relação às embalagens, também há sempre uma certa preocupação em recolhê-las, né? De vez em quando a gente recebe uns telefonemas no sentido de devolva as embalagens vazias. A indústria de defensivos agrícolas tem um programa muito forte, né, que é por meio do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, onde estimula-se que o agricultor devolva essas embalagens vazias para pontos de coleta, e o Brasil dá um show, um exemplo para o mundo com relação a esse tema também. Mais de 94% das embalagens plásticas colocadas no campo, elas são devolvidas e recicladas. Então é um exemplo que o Brasil passa para o mundo com indicadores extremamente elevados e que mostram que o agricultor brasileiro é um agricultor consciente e ligado com o tema de sustentabilidade. O Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos a presença do nosso convidado de hoje, que é o Roberto Araújo, o gerente de comunicação de marketing da BASF para a América Latina. Se você tem dúvidas ou sugestões, entre no nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. Sua pergunta será respondida aqui no programa. Tudo de bom para você, muita energia para os desafios e as alegrias da vida. Até lá!